Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo ligado aqui no Plantão Glorioso, segunda edição. Vamos falar das novidades do dia do nosso fogão. Galera, notícia boa, retorno do Kaique aos treinamentos. Então o Botafogo informou que o atleta que joga ali no meio-campo, na mesma posição do Luiz Oyama, até mais adiantado, de repente, na posição do Pedro Castro, o Kaique, que é volante, já está à disposição do Botafogo para a partida contra o Sampaio Correia. Isso é importante, né? O Botafogo precisando colocar alguém ali, não precisa colocar o Barreto, não é isso? Então coloca o Kaique, que vinha bem, só que agora o Kaique vai precisar de ritmo de jogo, né? Provavelmente não estará, não sei se estará à disposição contra o Sampaio Correia, isso aí depende muito do Chamusca, e a gente já sabe que o Chamusca não gosta muito de colocar a molecada da base, né? Ele tem uma certa resistência, mas a gente espera que o Kaique se recupere, que volte a jogar pelo menos um pouquinho do que vinha jogando nos primeiros jogos, depois teve uma queda natural, como o time inteiro no Campeonato Carioca, mas torcer aí pela volta do Kaique o mais rápido possível para que possa encorpar esse meio-campo do Botafogo que vem, alguns jogadores vêm caindo um pouquinho de nível, né? O Pedro Castro, por exemplo, né, que estava sendo aí ovacionado pela torcida, é um bom jogador, foi uma boa contratação, mas deu uma oscilada, o que é natural, né? Agora não está jogando tão bem, contra o Náutico não fez um bom jogo, contra o Londrina se escondeu um pouquinho, né? Então é bom você ter jogadores ali dentro do elenco que possam somar nessa posição, né? E o Kaique, para mim, joga mais do que o Ricardinho, mas muito mais, né? Ricardinho, para mim, ainda não mostrou que veio no Botafogo. Bom, galera, outra colocação aqui são os números da zaga do Botafogo. Porque a zaga do Botafogo era o setor que trazia segurança, né? Todo mundo, isso aí era lugar comum, todo mundo falando que o setor defensivo estava ajeitadinho, né? Era o Jonathan, o PV, o Gilvan, às vezes o Souza e o Canu. O Botafogo vinha tomando poucos gols. A questão é que fazia poucos gols também, né? Então, de uns jogos para cá, nos últimos 10 jogos, tirando o jogo contra Londrina e Náutico, né? Tirando esses dois, os últimos 10 o Botafogo levou apenas 4 gols. 4 gols. E fez mais gols. Fez 4 contra o Macaé, fez 3 contra o Remo, 2 contra o Curitiba. Então o ataque funcionou melhor com a chegada do Chay, principalmente, né? E a volta do Rafael Navarro. E o setor defensivo estava ali organizado. Essas duas partidas contra Londrina e Náutico, o Botafogo tomou mais gols em 2 jogos do que nos últimos 10. Tinha tomado 4 nos últimos 10, tomou 5 nesses últimos 2 jogos. Então o setor defensivo entrou em pane. E aí nós não sabemos, né, se é por questão realmente de fragilidade do setor, e a gente acabou supervalorizando, tá? Se a saída do Jonathan influencia alguma coisa, defensivamente influencia. É um jogador muito mais seguro. Mas a própria saída do Ronald enfraqueceu um pouquinho o Botafogo, né? O Daniel Borges, ainda sem aquele ritmo ideal, o Varley estava até melhor do que o Daniel Borges jogando na lateral direita, né? E o Ronald muito melhor atuando na ponta. Então o Botafogo teve aí desfalques importantes, mas isso também não dá para mascarar o setor defensivo do Botafogo. O problema não está somente nas laterais. O PV vem falhado mais, é garoto, né? Tá nervoso, tem falhado mais. O Daniel Borges entrou, não tem comprometido, né? Mas não tem a mesma consistência defensiva do Jonathan, por exemplo. E Canu e Gilvan não são nenhum espetáculo, galera. Tá? O Canu é sensacional, é maravilhoso. Não é não. O Canu é um jogador em construção ainda. Ele assumiu a posição de líder porque não tem líder nesse time. Tá? É o time tão fragilidade do Botafogo, é tão exposta. Eu ia falar que é um time em construção. Mas tá em construção também desde o início do ano, né? Então, esse papo de em construção, mas é um time com tanta fragilidade, especificamente na área de liderança, né? Que o Chamusca não é um líder. Você vê o vestiário de Chamusca não é um vestiário de um cara que atrai a atenção de todo mundo. Não é um formador de liderança. Né? Não é. Então as lideranças têm que se forjar sozinhas. E o Canu foi um desses. Né? E o Gilvan nunca foi um zagueiro espetacular. No Atlético Goianiense é um jogador comum. Né? Então a zaga do Botafogo é igual a zaga de tantas outras equipes aí. Então também não tinha nada de... vai ficar sem tomar gols até o final do campeonato. Não tinha nada de espetacular. Não estamos falando de nenhum Mauro Galvão, Gotardo, Gonçalves. Não tem nada disso aqui. Né? São jogadores comuns. Tá? Então, veio à tona aí a fragilidade do setor defensivo do Botafogo, precisa se concentrar mais, principalmente no segundo tempo. Os números são alarmantes no segundo tempo, galera. Dos 17 gols sofridos na temporada pelo Botafogo,
10, galera. 10 são perdão, 12 são no segundo tempo. 12 é um número muito alto, né? E 10 em jogada aérea. Desses 17 gols do Botafogo, 10 em jogada aérea. Vimos nos últimos 2 jogos. Gol do Londrina, jogada aérea, o do 1-1. Ninguém sobe, né? Gol do Náutico, primeiro gol, 1-0, também. Ninguém sobe. Primeiro pau não existe no Botafogo, né? Parece que não treina. É isso. Tantas semanas de treinamento, jogada aérea ainda é um caos no Botafogo, né? Então, desses 17 gols sofridos, 10 jogada aérea, 12 no segundo tempo. O que comprova a desatenção do Botafogo no segundo tempo, principalmente no final do jogo. No final do jogo, 5 gols. Só agora na Série B, o Botafogo tomou 1 contra o Londrina, 2 contra o Náutico, depois dos 40 minutos do segundo tempo. E isso custou o que ao Botafogo? 3 pontos, né? 2 pontos contra o Londrina e 1. 3 pontos. 2 contra o Londrina, 1 contra o Náutico. Custou 3 pontos. O Botafogo podia estar com uma vitória aí contra o Londrina, né? Em vez de ter somado 1 ponto, somaria mais 2. E somado 1 ponto contra o Náutico, em vez de não ter somado nenhum. Claro, tem a questão de arbitragem, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas a gente não pode simplesmente maquiar os erros da zaga do Botafogo. Os erros também do Chamusca nas substituições, que enfraquece o setor defensivo, que enfraquece a pegada no meio-campo, como foi no jogo contra o Londrina, tá? Então, a zaga do Botafogo, como eu falei, que é uma zaga comum, e é preciso mais atenção no segundo tempo, porque gols no final do jogo estão custando resultados importantes desde o Campeonato Carioca. Desde o Campeonato Carioca. O Botafogo toma muito gol no segundo tempo. 12 gols desses 17 no segundo tempo, tá? Então é preciso mais atenção. Para a partida contra o Sampaio Corrêa, provavelmente, né, vamos torcer, Ronald volte, tá? Ronald volte. Torcer para o Diego Gonçalves despontar nos treinos, porque é o jogador para ser titular. É o jogador para ser titular no lugar do Marco Antônio. E aí trocaria a posição ali, Chay, Diego Gonçalves, né? O Botafogo precisa de alternativas técnicas. O Diego Gonçalves é muito mais técnico do que o Marco Antônio. É um jogador que vem de um Campeonato Paulista muito bom agora. O Marco Antônio teve uma boa temporada no Bahia há 3 anos. Não dá para você contar com um jogador desse para ser titular absoluto do seu time, né? Enfim, então vamos aguardar contra o Sampaio Corrêa. A tendência é que seja o mesmo time com a volta do Ronald, aí o Varley retornando para a lateral, mas que a zaga tenha mais atenção. Muitas falhas. Já contra o Remo naquela vitória por 3-0, Canu cometendo falhas. Por sorte o Botafogo não tomou gol. Por sorte o Gorni estava impedido. E Douglas Borges tem que parar de rebater bola para frente. Treinar esse fundamento. Tem que treinar esse fundamento. Senão daqui a pouco tá todo mundo chutando de fora da área para ele rebater para frente. E aí a zaga tem que ter trabalho dobrado, né? Igual dirigir no domingo, motorista bêbado, maluco, aí você tem que dirigir por você e por ele, né? Então daqui a pouco Canu e Juvan estão tendo que jogar por Douglas Borges também. Então, mais treinamento, o Botafogo tem uma semana. Uma semana para treinar. Tinha que ter dado folga para ninguém. Treinamento intensivo até a partida de sábado contra o Sampaio Corrêa, que vai ser muito importante, que o Botafogo deve sair do G4 amanhã e vai precisar retornar com a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Fico por aqui, aquele abraço para todo mundo. Vocês estão vendo aqui os livros, né? Amanhã, quarta-feira, amanhã, nós vamos no nosso Instagram. Aliás, já tá valendo, galera. No nosso Instagram, o sorteio dessa obra-prima aqui, Passos do Campeão, contando a história do título brasileiro de 1968. Tá certo, galera? Então a gente conta com vocês lá no nosso Instagram, @GiganteGloriosoOficial. Siga a gente e participe da nossa promoção que tá lá na timeline do Gigante Glorioso. Aquele abraço, saudações alvinegras.